Quero falar agora, olhando ainda um pouquinho para fora do nosso quintal, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também é o provável candidato à reeleição pelo Partido Democrata. E ele disse que Donald Trump é o favorito entre os republicanos para disputar a Casa Branca em 2024. Essa declaração ela vem depois da vitória expressiva de Donald Trump em Iowa. Biden aproveitou para pedir mais recursos para a campanha dele, depois de acrescentar que a corrida eleitoral ela vai se dar contra extremistas. Depois dessa vitória no estado de Iowa, Donald Trump ainda compareceu ao Tribunal de Nova York para responder ao processo de difamação movido pela escritora Jean Carroll, que o acusou de abuso sexual. A gente está falando de um ano importante também de eleições americanas. O trem vai pegar, haja fôlego aqui para nós o 3 em 1 e a gente tem de sobra, já está... Olha que legal, né? Isso aqui já dá um certo frio na barriga, porque a gente sabe que cobertura de eleições, pessoal, esse é um momento que a gente trabalha, mas é gostoso porque a gente tem fato novo, números, dados, repercussões e, claro, os comentários aqui bastante críticos dos nossos parceiros do 3 em 1. Quero saber de vocês, então, o que esperar desse início de corrida que já tem isso. Que já tem Joe Biden achando que é Donald Trump e que já tem Donald Trump no meio de um monte de situações conflituosas, levando já o estado de Iowa, hein, Gustavo Segré? Imagine qualquer um de nós, qualquer pessoa que está nos assistindo, num parque de diversões ou num lugar que tenha muitas lojas de diferentes marcas. No ano 2024, a gente não vai saber para onde olhar. Boa comparação, é verdade. Nós vamos ter eleições nos Estados Unidos, na Venezuela, em Panamá, no Uruguai, e aqui? República Dominicana, as municipais aqui. Mas tem, se não tivemos Taiwan agora. Taiwan. 70 países no mundo todo que em 2024 vai ter algum tipo de eleição fundamental. E a gente vai ter Salvador também. Índia, vai ser super importante. Tem um monte de eleições. Acha trabalho pra gente nesse 2024. E o pior é que a gente gosta. Gostamos muito. Mas esse caso em particular dos Estados Unidos vai ser uma eleição que vai determinar o fim de carreira ou de um ou do outro. Não tem mais, pelas idades de Biden, se ele for realmente candidato. E eu fico pensando que isso pode gerar de reflexo para as nossas eleições nacionais. Não tenha dúvida. Também. Claro. E é uma revanche. Primeiro, ficou muito claro que Trump vai ser o candidato republicano. Duvido que consigam reflotar esse número aí. O DeSantis se mostrou bastante pobre no resultado eleitoral, que é o governador da Flórida, que parecia ser o sucessor natural do Trump. Mas o Trump está com o queixo e a faca na mão. E isso, em função da personalidade do Trump, vai ter muita coisa para ser avaliada e não sei se o Biden, eu insisto, não sei se o Biden vai ser o candidato, porque num debate entre Biden e Trump vai ser para pagar ingresso. E aí, o nosso cientista político, o que você vê, o que você analisa? Bom, duas coisas. Primeiro, a vitória extraordinária de Trump em Iowa mostra que não tem ninguém no Partido Republicano que possa concorrer com ele. Ele é certamente o franco favorito. Mais do que o franco favorito. O que é importante ficar de olho agora no Partido Republicano é quem será o segundo colocado. Porque o segundo colocado não terá importância nesta eleição, mas vai se tornar uma figura nacional e vai crescer para as próximas eleições. E eu aposto que a Nikki Haley vai ganhar mais do que o DeSantis. Acho que ela vai conseguir angariar maior número de delegados. E isso mostra que Nikki Haley vai ser uma pessoa importante. Se ela vai ser vice-presidente, se ela vai ter carreira própria para disputar a próxima eleição, essa é outra história. Mas é importante ficar de olho no segundo colocado, não por esse pleito, para o próximo. Segundo ponto importante nessa eleição, nessa prévia de ontem, foi justamente a atitude de Joe Biden. Ao Joe Biden reconhecer que Donald Trump é o franco favorito, sabe que ele está fazendo isso? Para pedir mais dinheiro para os apoiadores. Olha, gente, enche o meu cofre aqui, porque se eu não tiver dinheiro, o Trump vai ser o vencedor da eleição. Como a história das prévias americanas tem a ver com dinheiro, e o que acaba com as pré-candidaturas é quando o dinheiro acaba. É isso que destrói uma pré-candidatura nos Estados Unidos. Aquele que é incapaz de arrecadar dinheiro acaba desistindo da sua pré-candidatura. Então isso vai fazer
com que Joe Biden segregue aí, vai ter muito mais dinheiro que todo mundo e, portanto, ele vai ser o candidato democrata, porque no fundo é o seguinte, ninguém consegue competir com o caixa do presidente da República disputando uma reeleição. Mas me preocupa a idade. Não. Ele está muito caído. Tá bom. Nos Estados Unidos, assim, qualquer vitória é altamente preocupante para o mundo ali o que vai acontecer. Então, eu entendo que temos que ficar de olho no segundo colocado do Partido Republicano para ver quem pode ser a próxima liderança, e isso vai fortalecer cada vez mais Joe Biden, porque ele vai ter acesso aos principais recursos, porque os democratas vão entender que ele pode ser o único capaz de fazer frente para frear Donald Trump nas eleições deste ano. E eu falei para vocês que a gente ia emprestar um dos nossos integrantes aqui para os Pingos nos Is, mas ele morre de saudade do 3 em 1, aí ele apareceu aqui, ó. Vem para cá, roda um pouquinho a câmera para cá. Olha aqui o Alan Gani. O nosso Donald Trump. Aqui, ó. Ele apareceu. Já tô com saudade aqui, ó. Você não quer fazer uma avaliação rápida aí pra gente, não, do Donald Trump agora vencendo no estado de Iowa e o Joe Biden já dizendo, olha, ele é um franco competidor aqui nessa corrida. É um franco competidor, é um franco favorito. Agora, o grande problema dele vai ser com a justiça. Estão usando de todos os instrumentos jurídicos e políticos para perseguir. Por quê? Porque ele é o franco favorito e é o candidato antissistema. Por isso que eles não querem Donald Trump. Nilson Braz, nossa equipe de edição e de direção aí de TV, perdão, porque nada disso foi combinado. Ele só veio dar um tchauzinho ali no canto. Eu falei, passa ali por trás e vem aqui que eu quero te ouvir. Boa sorte lá nos Pingos nos Is. Vá, mas volte, hein? Volte, com certeza. Aqui é o meu time. Grande abraço. Tchau, Gani. Até mais. E aí, Fábio Piperno, como é que você vê esse bololô que mexe agora e que traz à tona Donald Trump depois de todas as polêmicas às quais ele se envolveu no último ano? Bom, primeiro que ele conseguiu a mais retumbante vitória da história dos cálculos desse estado entre os republicanos. Nenhum outro republicano até hoje havia alcançado essa marca de 52%. Mas eu queria, antes de falar dos dos 3 postulantes republicanos, 2 acabaram renunciando hoje de manhã, logo depois da divulgação oficial dos resultados, de erros da cobertura que a imprensa brasileira faz em relação a estados como Iowa. Por quê, Piperno? Iowa é um estado que a gente só ouve falar de 4 em 4 anos quando abre as primárias. Mas Iowa é um estado que vive basicamente do agronegócio, principalmente do milho. E lá eles passaram a ter nos últimos anos a maior dor de cotovelo em relação, por exemplo, ao agronegócio brasileiro. Então eu já vi notícias, já vi fotos, imagens, por exemplo, de delegações de produtores lá daquela região visitando, por exemplo, fazendas no Mato Grosso. Então, sempre que acontecem essas primárias lá, isso enseja discursos protecionistas, tanto de republicanos quanto de democratas em favor desses públicos, desses produtores. E isso vai se repetir em outros estados. Então é importante que o Brasil fique atento, não só ao placar, porque todo mundo vai dar números de delegados de um, de outro, tal, quem tem mais chance, mas exatamente o que cada candidato está, prometendo e está acenando em cada estado. Quando eles subirem, por exemplo, lá para o cinturão da ferrugem, eles vão mudar, eles vão fazer um discurso protecionista em relação àqueles trabalhadores que estão perdendo emprego, a indústria automobilística está sendo expulsa, enfim. Isso muitas vezes interessa a nossa economia. Agora, dito isso, entre os postulantes republicanos vai ser uma disputa monótona. Trump vai ganhar muito facilmente. Ele talvez tenha alguma dificuldade até a 5ª primária, porque a próxima, em New Hampshire, ele não é destacadamente um favorito. As pesquisas dão ele na frente, mas com uma margem pequena em relação a Haley. E depois tem Nevada, tem uma outra fora, em cima da Ilhas Virgens, e na sequência, Carolina do Sul, que é o estado dela. Então, pode ser que ela consiga emplacar 2 vitórias nessas 5 primeiras primárias. Quer acrescentar algo rapidinho, Dávila? Temos 20 segundos. Não, é isso mesmo. Eu acho que a Nikki Haley vai crescer, por isso que eu estou dizendo que eu aposto que ela vai ser a segunda líder a aparecer nessas primárias, vai se tornar uma figura nacional e vai passar a ter mais voz dentro do Partido Republicano.